E aí pessoal, quem fala com vocês é o Lúcio, o seu narrador, para mais um vídeo. E hoje vamos falar sobre como funciona a corrida em OutGunners, que é uma mecânica bem interessante, mas bastante simples, não muda muito mais do que vocês já viram. Também vamos falar um pouquinho por cima sobre o que a gente chama de ficha de missão, tá bom? Mas vai ser bem rápido mesmo, esse aqui é o último vídeo de explicando OutGunners RPG. Lógico que a gente vai ter campanha e outras coisas do tipo, mas o foco básico sobre o que vocês aprenderem do Quickstarter é isso aqui. A gente termina por aqui. No Quickstarter também há uma, digamos assim, uma aventura pronta que você pode utilizar, mas meu dever aqui é mais explicar o sistema para vocês. Então, vamos lá. É muito interessante porque eles fazem a trocadilho, né? Nós temos o Need for Speed, né? Que é a parte do RPG destinada a falar dos carros. E aí a gente tem os dois interesses. Nós temos o NED, que é a nossa necessidade, que é o objetivo da nossa perseguição. Ah, se a gente tá fugindo de uma gangue de pessoas num carro correndo atrás da gente metendo bala, o nosso objetivo é fugir, deixar eles para trás. E se a gente tá correndo atrás de, por exemplo, um caminhão forte, a gente quer roubar esse caminhão forte, a nossa necessidade é alcançar esse caminhão forte. Aí, a necessidade, ela vai ser trabalhada com base em caixas, assim como o nosso grid. Então, o mestre vai falar, bom, esse caminhão, ele já tá há muito tempo na pista, ele já tá muito longe de vocês, não é muito fácil de vocês alcançar, vocês estão numa pista movimentada, então, a necessidade vai ser 12 caixas. Vocês vão entender já como funciona, mas no Quickstarter, nessa beta que eu trago aqui a explicação para vocês, eles não descrevem exatamente como você balancear isso, quantas caixas você coloca, tá? Por enquanto, fiquem na mente que a maioria das coisas vão ser 12 caixas, que é uma caixa, uma quantidade ok para uma tarefa, ok? Então, você tá com 12 caixas, então essa dificuldade são 12 caixas. Já já vocês vão entender como que funciona marcá-las. Mas o que importa é que se a gente marcar todas as 12 caixas, nós ganhamos essa perseguição. Seja fugir ou seja alcançar um inimigo. Agora vamos falar sobre o speed, a velocidade. Como que ela funciona? Todo carro possui uma velocidade e ela é a chamada velocidade inicial. Então, você começou uma perseguição, você vai começar com a velocidade que o seu carro diz que ele tem, ok? Então, se você tem um carro de velocidade 3, os carros têm velocidade de 1 a 3, então, no início de uma perseguição, você tem 3 de velocidade logo na largada. Então, você já começa com tudo. E várias coisas durante o combate podem melhorar ou abaixar a sua velocidade. O foco é que cada vez você esteja mais rápido. Vamos aqui passar sobre como que funciona exatamente ela dentro do jogo. Você vai pegar um dado D6, vai colocar em cima da mesa com a velocidade que o seu carro tá. E você vai mudar ela toda vez que o carro mudar. Então você vai só pegar o dadinho D6 só para poder, ou vai riscando num papel, só para ter anotado, tá bom? Porque isso é bastante importante. Então, vamos agora sobre como que funciona o combate em si, né? No caso, a movimentação dos carros. Nós vamos usar turnos e reações, ok? Turno de reação e turno de ação, assim como o combate. No turno de reação, todo mundo pode fazer uma ação ali para fazer algo, ou pode fazer uma ação rápida, puxar uma arma, recarregar, pode fazer o que você quiser, ok? E normalmente vai ser, o jogador vai ter que acelerar, o outro vai tentar atirar no inimigo com uma arma, todo mundo vai fazer alguma coisa. E a maioria dos sucessos aqui é um sucesso crítico que precisa ser obtido. Seja para você, como o motorista, driblar o carro entre os outros, fazendo um teste de nervos e drive, ou o seu amigo dando um tiro nos inimigos, ok? Então, toda vez que você tiver um sucesso crítico, você aumenta a velocidade do seu carro em 1. Ah, é só o motorista? Não. Qualquer pessoa no carro que tenha um sucesso crítico aumenta a velocidade do carro em 1. Velocidade não só é o contador do teu carro subindo, é o como você está conseguindo concluir a sua missão. Então, se você está conseguindo atirar no carro inimigo que está te perseguindo, ou no carro que vocês estão perseguindo e estão disparando contra ele, isso tudo ajuda a que você ganhe o combate, digamos assim, a perseguição. Exemplo, Victor precisa despistá-los. Ele pisa fundo no acelerador e assim que tiver uma chance, ele faz uma curva brusca em uma travessia.
ele vai fazer um teste de nervos com dirigir. Johnny se pendura pela janela do carro, aí abre fogo contra os perseguidores. Ele vai rolar um teste de nervos e shot. Se ambos os dois tiverem sucesso, o carro vai ganhar mais 2 de velocidade. No fim de cada turno de ação, o diretor vai preencher o número de caixas de necessidade igual à velocidade dos heróis. Então, a velocidade que você atualmente está. Então, terminou o turno de ação, pum, velocidade é somada ali nas caixinhas. E você vai arriscar cada caixinha, chegando mais perto do final. Então, a gente passa para o turno de reação. No turno de reação, os personagens vão ter que fazer testes contra os inimigos, ok? Então, exemplo. O diretor diz o seguinte: seus perseguidores vão tentar te jogar para fora da estrada. Victor, você está dirigindo, role nervos com direção, né, com dirigir. Johnny, você rola Brown com Endurance, que seria mais ou menos força com resistência, né, para você não cair. Para você não ser jogado para fora do carro, né? Lembram que ele estava na janela dando tiro, então os caras batem na lateral, ele tem que se controlar para não ser jogado. Ambos têm uma dificuldade crítica, então ambos os dois têm que tirar um trio. Aí é o seguinte, se o motorista falhar no teste, o veículo perde 1 de armadura. Então isso é o motorista. Se o motorista falha, o veículo perde 1 de armadura. Se outro herói, que não é o motorista, falha, ele perde grit igual a quantidade determinada pelo teste. Então, se ele tivesse falhado aqui, ele ia, por exemplo, cair um pouco para fora do carro, se segurar na porta, e ele tomaria ali, já que é uma dificuldade de crítica, ele tomaria 3 pontos de grit, né? 3 pontos de dano, vamos chamar assim, para quem ainda não decorou esses nomes. Sempre que um herói, incluindo o motorista, falha um teste, a velocidade do carro diminui em 1. Então, é isso que você tem que ficar balanceando. Eles, no turno de reação, vão diminuir a sua velocidade. No seu turno de ação, você tenta aumentar a velocidade. Todo fim de turno de ação, você coloca ali a quantidade de velocidade que você tem como um bônus. É só no de ação, tá? Que tem essa parte aqui. No de reação, não tem uma contagem final da velocidade, não. Como vence, vocês já entenderam. É só vocês preencher a quantidade de necessidade que vocês tinham. Então, se é 12, você conseguiu ali na primeira rodada, você correu 3. Na segunda rodada, você correu 5. Na outra, você correu 4. Na outra, você correu 5 de novo. Você já ganhou, ok? Você já marcou todas as caixas de necessidade. 12 que eram necessárias nesse meu exemplo. E você passou. Por outro lado, se o veículo perder toda a armadura dele, ele pode sofrer mais nenhum dano. Se ele sofrer dano, o carro vai explodir. Eu lembro de ter falado pra vocês que o carro tinha vida, tá bom? Mas pelo que eu entendi, o carro só tem escudo mesmo. Você tem de 1 a 6 de escudo, e não 3 de vida e 3 de escudo. Pelo que eu entendi depois que eu entendi essas partes aqui, é mais pra isso. Então, se eles baterem o suficiente no seu carro, o motorista falhar todo turno ali, o carro pode acabar explodindo, perdendo todo o escudo e sofrendo mais um ataque. E quando isso acontece, o carro explode, todos os heróis perdem 6 de grit, né? Uma explosão ocorre e você vai tomar muito dano. Outra forma de perder é porque após 4 turnos de perseguição, os heróis vão tendo mais dificuldade. Então, no fim de cada turno, por exemplo, o mestre pode rolar um dado numérico, e se o resultado for maior do que a velocidade dos jogadores, a perseguição acaba, né? Então, praticamente os carros inimigos conseguiram passar e cruzar o caminho deles e acabou a perseguição. Vão ter que descer e atirar, ok? E caso contrário, se não for maior do que a velocidade dos jogadores, eles conseguem ganhar. No livro final, existem algumas regras especiais, mas que não são descritas na beta. Que é quando você está com a velocidade 5 ou 6, afinal, com grande velocidade vem grandes problemas, você pode acabar tendo alguns testes ali a se fazer, tem mais riscos quanto mais rápido você tá. Minha indicação pra você que não quer ler o livro final em inglês ou tá esperando ele chegar em português ainda, brinque com essa ideia. Jogadores, se vocês estiverem a 5 e 6 e falharam no teste, ao invés de perder 1 de velocidade, vocês vão perder 2 de velocidade. Pode ser um exemplo, que é uma questão de arriscou. Você tá muito rápido, qualquer toquezinho, qualquer problema, você vai se ferrar muito mais. Lógico, tem que ter cuidado com isso para você não fazer algo desbalanceado, ok? E acabar ferrando seus jogadores. Além disso, algumas caixas de necessidade podem conter caixas de fogo, né? As caixas quentes.
E aí, com isso, você pode criar habilidades especiais para os outros motoristas, né? Os motoristas adversários podem coletar adrenalina e usar ações especiais contra os jogadores. Também tem veículo aquático, aéreo, blindados, mas isso aí vai ficar só para o livro final, nas maiores descrições de como fazer esses tipos de combates. Por fim, queria só para falar para vocês que existe uma ficha chamada ficha de missão. E eu não tenho como explicar muito dela, porque infelizmente na beta quase nada fala sobre isso. O que importa é, todos os jogadores ele tem um plano B, que são esses 3 aqui de cima, que você pode usar, em uma sessão você pode usar um deles, ok? Que é, esse buff aqui seria o seguinte, chega um personagem e ele tem uma grande ideia no momento, né? Então ele fala assim, putz, tive uma grande ideia. Ele passa automaticamente num teste ali que tem a ver com inteligência, que tem a ver com raciocínio. Então ele consegue enganar um vilão, coisas do tipo. Isso aí é o plano B. Nós temos o plano B, o backup, que seria alguém chega, o backup no caso, que alguém chega ali e te ajuda, né? Alguma coisa aleatória acontece, reforços ou coisas do tipo. Tem o bullet, todos que vocês sacam as armas de vocês e vocês acertam os seus tiros nos inimigos. Então é isso praticamente que ele explica. E ele também explica que tem essa aqui, limite de calor, que seria o seguinte: durante o próprio jogo, quanto mais os jogadores falharem nos seus testes, quanto mais os jogadores tiverem problemas nos seus testes e dificultarem a missão, torná-la ela mais longa do que deveria, você pode aumentar essa barra de fogo e a cada momento que ela passa por um símbolo desses, alguma coisa especial acontece. Inimigos mais fortes aparecem no cenário, inimigos ganham alguma adrenalina e coisas do tipo. Você aumenta ali a dificuldade da missão. Mas é bem isso. Então, espero que durante essa caminhada vocês tenham entendido como que funciona o RPG do Outgunners de forma bem simples. Eu não tinha muito tempo para fazer esses vídeos e não queria pegar tanto o livro maciço e ler. Então, pelo menos o Quickstarter de Outgunners está completo. E eu tenho certeza, na verdade, que daqui a pouco tempo ele vai vir para português, tá bom? Eu acho que tem muita editora que está interessada nesse sistema e uma hora ele vai chegar. E quando ele chegar, você já vai estar treinado no sistema, já vai ter testado ele e vai saber se vale ou não a pena comprá-lo. Que você falou, e fui.